No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas bem interessantes para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do pão francês e a retirada do miolo. Será que ajuda como opção para quem tem diagnóstico de diabetes? Falaremos também a respeito da batata doce. Será que o diabético pode comer batata doce sem maiores problemas? E também falaremos a respeito de uma pessoa que alcançou uma glicada de 5.0. Será que ela pode comer frutas sem maiores problemas? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, gosto de pão francês, como com queijo e sem miolo. Faz muito mal para diabéticos tipo 2? E a resposta é que retirar o miolo do pão francês, você acaba até retirando quantidades de carboidratos de dentro do pão, o que acaba sendo interessante, principalmente em relação a você comer o pão francês com o miolo. Esse é um ponto inevitável que você precisa entender. Porém, nós devemos saber que o pão francês ele é feito à base de farinha de trigo e que o ideal é que o diabético evite o consumo desse tipo de farinha. Então, teoricamente, o pão francês não é um amigo de quem tem diabetes e se você retirar o miolo, continua não sendo. Porém, agora nós vamos avaliar a tabela nutricional do pão francês para você entender a respeito da diminuição de carboidratos que você acaba retirando do pão francês quando você tira o miolo dele, tá ok? Então, aqui ao lado eu vou deixar a tabela nutricional do pão francês sem miolo. É claro que essa é uma tabela nutricional base, pois vai acabar variando de pão para pão. Porém, você precisa entender a respeito dessa tabela nutricional para verificar se você está fazendo uma boa opção ao retirar o miolo do pão, tá ok? Então nós podemos verificar que um pão francês sem miolo vai ter 82 calorias e em relação à presença de carboidratos vai ter em média 15 gramas de carboidrato. Para você entender, se você come um pão francês com miolo, você vai comer por volta de 25 gramas de carboidrato. Então, nós estamos falando aí de 10 gramas de carboidrato a menos quando você retira o pão francês. Então, é uma excelente alternativa. E se você adiciona também junto desse pão francês sem miolo, um pouco de queijo, você também pode adicionar um pouquinho de ovo, você acaba deixando uma refeição muito mais interessante. Então, o diabético até pode comer um pãozinho francês sem miolo, desde que ele adicione alguma fonte de proteína, alguma fonte de boas gorduras e também alguma fonte de fibra. Então, uma dica é: o ideal é evitar o pão francês, esse é um ponto indiscutível, mas se você for comer, você deve retirar o miolo do pão francês, adicionar, por exemplo, 2 ovos mexidos, um pouquinho de queijo Minas, adicionar também algumas fatias de tomate e um pouquinho de alface e você vai ter um café da manhã completíssimo, com maior quantidade de fibras, com maior quantidade de proteínas, vai acabar diminuindo a quantidade de carboidratos em relação ao pão francês com miolo e acaba sendo uma opção melhor. O que não deve ser feito é comer o pão francês com manteiga e assim, ponto final. Não é nutritivo, vai ter maior quantidade de carboidratos, então não é uma opção. Se você quer comer o pão francês sem miolo, você deve adicionar a proteína, a gordura, fibras. Aí você até pode comer sem maiores problemas, desde que não coma mais que uma unidade. Não adianta nada você comer 2, 3, 4, 5 pães francês sem miolo, a sua glicose vai aumentar porque você vai consumir 100 gramas de carboidrato, então não é interessante. Então, utilize a inteligência, faça refeições inteligentes, aí você pode encaixar certos alimentos de uma maneira muito mais inteligente.
tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, batata doce o diabético pode comer? E a resposta é que sim, o diabético pode comer a batata doce desde que evite comer mais que 100 gramas em uma refeição e o principal, não coma batata doce junto de outra fonte de carboidrato. Então não adianta nada você comer 100 gramas de batata doce mais 100 gramas de arroz e adicionarem um peito de frango. Você até pode comer a batata doce desde que você não adicione outra fonte de carboidrato, como por exemplo o arroz, uma mandioca, um macarrão, e que você adicione uma fonte de proteínas junto da refeição que você for comer a batata doce. Então é importante que você adicione, por exemplo, um peito de frango, uma carne de boi, uma carne moída, uma carne de porco, ovos e assim por diante. Aí você pode comer a batata doce de forma controlada, moderada, e assim você colhe bons benefícios para a sua saúde. Se você quer aprender mais sobre a batata doce, sobre como você pode consumir com maior inteligência, eu vou deixar aqui na descrição um link onde nós falamos a respeito da batata doce de uma maneira mais elaborada, mais completa e que vai ajudar você a entender mais sobre como você pode incluir a batata doce. Uma dica importante é: evite consumir a batata doce frita. Então, se você for comer, faça ela cozida ou assada e adicione à sua rotina sem maiores problemas, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, quem tem a hemoglobina glicada em 5.0 faz mal comer todos os dias maçã, laranja e mamão? E a resposta é que não. Manter uma boa hemoglobina glicada, principalmente em 5.0, vai te dar bons benefícios em relação ao consumo, principalmente de frutas. Se você comer essas 3 opções ao longo do seu dia e faz também a sua parte em relação aos outros alimentos que você consome, ou seja, o que você come no seu café da manhã, no seu almoço, no seu lanche e no seu jantar, você não vai ter alteração de glicemia. Então, uma dica importantíssima para quem quer reduzir a hemoglobina glicada para 5.5, 5.0 é que deve-se restringir o consumo de carboidratos em geral. As frutas até possuem carboidratos, mas de uma forma controlada. Se você comer, por exemplo, um pouquinho só de mamão, uma maçã apenas, não vai causar o descontrole da sua glicemia. Tanto é que você está fazendo a sua parte para poder conseguir essa excelente hemoglobina glicada. Mas, respondendo a sua pergunta, você pode consumir essas frutas sem maiores problemas, desde que você continue controlando as suas refeições como você já tem feito. Então, evitar comer arroz demais, evitar comer, por exemplo, a batata doce com arroz, evitar comer o pão francês e assim por diante. Então, uma dica importante é: controle a sua alimentação, faça das frutas a sua aliada, inclua, por exemplo, em um lanche que você tem dificuldades para comer alguma coisa, inclui, por exemplo, em uma refeição que você já faz a restrição do consumo de carboidratos. Por exemplo, no café da manhã você tem o hábito de sempre comer ovos mexidos, então você come os ovos mexidos e adiciona um pouquinho de mamão, aí a sua glicose não vai subir. Então, utilize a inteligência para poder incluir as frutas na sua rotina, aí a sua glicada vai continuar em 5.0 sem maiores problemas, você vai ganhar cada vez mais saúde. É importante que você continue praticando atividade física. Se você não pratica, não deixe de começar. Ganhar massa muscular magra é importantíssimo para quem possui diagnóstico de diabetes. Manter um bom peso corporal, se manter ativo e assim fazer a sua parte em relação à sua saúde, e eu tenho certeza que você só vai colher benefícios através do bom controle que você já está fazendo. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas para que você possa ter uma proximidade maior comigo e assim nós conseguimos tirar a sua dúvida, e com certeza a sua dúvida também será a dúvida de outras pessoas. Por isso é importantíssimo que você sempre
coloque a sua dúvida na caixinha de perguntas e que a partir daí nós possamos sanar a sua dúvida, criar um vídeo legal e que assim conseguimos ajudar cada vez mais pessoas. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, não deixe de compartilhar os vídeos do canal, pois assim você ajuda diretamente no crescimento do canal. O canal continua evoluindo, o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e afinal, para você não custa nada deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal e assim aprendendo a lidar com a sua saúde de uma maneira mais inteligente, mais interessante e colher cada vez mais benefícios para o seu tratamento como um todo. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.